Olá, eu quero convidar você para que nós juntos possamos refletir mais uma vez na palavra de Deus. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25, nos diz assim: E rejeita as questões tolas, absurdas, sabendo que geram contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Esse texto, Paulo está orientando Timóteo nos seus relacionamentos, e isso serve muito bem para mim e para você, nos relacionamentos que nós temos no dia a dia. O que Paulo está dando ênfase aqui para Timóteo e é a palavra que é mansidão e brando, ou seja, ele fala, mas sim ser brando para com todos e corrigindo com mansidão. Então, sermos brandos, sermos mansos, muitas vezes na sociedade em que vivemos, de muitas discussões, né, e hoje pela proximidade das redes sociais, nós vemos constantemente nós nos envolvendo muitas vezes em discussões que não levam a nada, como diz o texto aqui, são discussões absurdas, que não vai levar a nada, e pior ainda, nós acabamos contendendo uns com os outros e dizendo coisas que não gostaríamos de dizer, muitas vezes para aquelas pessoas que são mais próximas da gente, por assuntos que não são pertinazes na nossa vida real mesmo, né? São muito mais de teorias de conspiração, de coisas aí que as pessoas se enveredam por esses caminhos e acabam, na verdade, só ofendendo umas às outras. E ainda pior, tendo como se fosse manso, seria uma pessoa fraca, porque no mundo de discussões como nós vivemos hoje, aquele que é manso é tido muitas vezes como ser fraco. Mas a palavra de Deus não diz isso sobre a mansidão. Jesus diz até que os mansos herdarão a terra. Então, mansidão significa força sob controle, né? Moisés era um homem manso, Jesus era um homem manso, e eles não eram frouxos, tá? Eles não eram mole, pelo contrário, eles eram pessoas que tinham as suas emoções sob o seu controle, eles dominavam a si mesmos e assim poderiam abençoar aqueles que estavam ao seu redor. Shakespeare dizia que ou você controla seus atos ou seus atos controlarão você. E essa é uma grande verdade, por isso devemos ser mansos, né, uns com os outros, nos nossos relacionamentos. Preste atenção como você tem lidado no dia a dia. Você tem sido manso, e eu vou dizer assim, no aspecto de gentileza, aquelas pessoas que estão próximas de você, que estão vivendo com você, estão servindo a você, você está sendo gentil? Porque muitas vezes é fácil nós sermos gentios com aqueles que, de uma forma hierárquica, estão superiores a nós, e aí nós vamos querer agradar essas pessoas. Mas e aquelas pessoas que nos servem no dia a dia, que cuidam de nós nas nossas casas, nossas famílias, que cuidam de nós no nosso condomínio, que cuida de nós nos demais departamentos aí da sociedade, em funções que muitas vezes aos nossos olhos nós não prestamos nem atenção. Por isso devemos olhar que essas pessoas têm valor e nós devemos ser gentios com essas pessoas, nós devemos ser mansos com essas pessoas, né, no nosso relacionamento. E também, no segundo momento, quando você for confrontado, né, seja firme, mas não agressivo. É quase impossível que hoje nós não vamos ser confrontados. E a palavra de Deus não está falando que nós não devemos ter confrontações. Né? Nós somos chamados muitas vezes a nos posicionarmos. Né? Então uma pessoa mansa, ela não é chamada para, em momento algum, ela discutir algum assunto ou outro assunto. Tá? Ou seja, uma pessoa mansa, ela é feliz porque ela consegue ser flexível sem ser mole. Consegue manter suas convicções sem ser intolerante. Tá? Então, assim, nós não podemos ser intolerantes uns com os outros. As pessoas têm direito a ter os seus pensamentos e as suas divergências. Agora, nós temos que ter a firmeza, mas também nós não sermos ácidos uns com os outros, nós não sermos agressivos uns com os outros, porque aquele que ali está também é uma pessoa que Deus ama e que Deus quer, na verdade, que nós, como diz o texto, corrigido com mansidão, os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quando de fato nós estivermos nos relacionando com mansidão
uns com os outros. Então, que Deus nos ilumine, que Deus te abençoe no seu relacionamento com os outros e que nós possamos ter a sabedoria de Deus para sermos mansos. Não confunda mansidão com frouxidão, com moleza. Mansidão é aquele que tem o controle de si mesmo, é aquele que tem força sobre o controle. Então que Deus te abençoe, Deus te ilumine e que você seja manso, como Jesus pediu, que nós devemos ser mansos porque os mansos herdarão a terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.